Vamos para a astrologia médica agora, entender onde Sagitário e Júpiter são encontrados no nosso corpo. Quando a gente fala da metafísica da saúde, é importante lembrar que a gente está falando de questões que aparentemente são abstratas, mas que o objetivo aqui é mostrar que as coisas estão interligadas. Quando você encontra uma doença no seu corpo, você não deve necessariamente olhar apenas para como curar aquilo. Você precisa de alguma forma entender o que te levou àquela doença. E a metafísica ajuda nessa compreensão. Lembrando que quando a doença já está instalada no corpo, é porque de alguma forma ela já recebeu vários avisos psicológicos e se somatizaram no corpo. Ela agora se encontra no seu último estágio e precisa ser solucionada com a medicina. Mas o objetivo da astrologia médica é de alguma forma prevenir algumas doenças de acordo com a interpretação dos signos e dos planetas. Vamos lá. Quando a gente estuda Júpiter, a gente entendeu até aqui que ele representa o planeta que vai nos levar à expansão. Tudo que nos tira do nosso ponto inicial e expande a nossa consciência, a gente relaciona a Júpiter. Então a capacidade de crescimento e de sintetizar as coisas está relacionada a Júpiter. No nosso corpo, Júpiter é representado pelo fígado e pelo pâncreas. Então toda complicação que a gente encontra no corpo relacionado a esses órgãos está relacionado pela astrologia a Júpiter. Vamos entender. De forma extremamente resumida, o fígado tem como objetivo a sintetização de elementos necessários para a desintoxicação do sangue. Ou seja, ele purifica o sangue. E a capacidade de síntese é relacionada a Júpiter. Então, um dos objetivos do fígado é fazer uma limpeza no nosso sangue. Ele filtra o sangue, elimina as toxinas, as bactérias, as células desgastadas. O fígado também ele serve como armazém. Então ele está sintetizando dentro dele as vitaminas, as proteínas, os minerais. Então ele armazena. Ou seja, assim como Júpiter vai representar a nossa capacidade de sintetizar uma filosofia, uma religião, o nosso fígado vai estar sintetizando nele o que é necessário para o nosso organismo. O fígado também produz e metaboliza as proteínas para o nosso organismo. E a nossa capacidade de absorver coisas boas de outras pessoas está relacionada com a capacidade de absorver e reter as proteínas e os minerais no fígado. Se você tem abertura, se você tem expansão para acatar outras verdades, o seu fígado agradece. Júpiter também representa os excessos, já que ele sempre está indo além. Já que ele representa a expansão de consciência, todo excesso também é relacionado a Júpiter. Então, todo excesso de gordura e de álcool, por exemplo, vai afetar o nosso fígado, vai afetar o nosso Júpiter corporal. Então, a falta de limites para o álcool, para a gordura, para a má alimentação é relacionada a Júpiter, porque ele está sempre indo além. Então, quando a pessoa desenvolve um problema no fígado, é porque ela está tendo dificuldade em ter limites pessoais. Aqui a gente encontra, por exemplo, a cirrose. Geralmente ela é relacionada ao excesso de álcool no organismo, mas a cirrose a nível metafísico pode ser interpretada como uma tentativa de autodestruição. A pessoa vai estar com a raiva autodirigida. De alguma forma ela pode ter passado por algumas decepções na vida, o que é normal, mas que ela não tenha superado. E aí ela vai buscar, por exemplo, o álcool como forma de autodestruição inconsciente. E também a gente pode entender que o orgulho dessa pessoa pode ser um tanto desmedido. Então ela não vai buscar uma ajuda e o que resta a nível inconsciente é a autodestruição porque ela não aceita o que fez. Ela não tem um auto-perdão, por exemplo. Lembrando que o perdão é um atributo de Júpiter devido à generosidade e à abundância da vida. A gente encontra também a hepatite. Tem vários tipos de hepatite, mas no geral ela representa uma inflamação no nosso fígado. O que leva às complicações da hepatite, por exemplo, é a dificuldade em aceitar o novo, a dificuldade, o medo em aceitar
coisas novas, em aceitar a expansão. De alguma forma a pessoa está tão familiarizada e enraizada em determinadas questões que quando o assunto é sair daquilo, ela não quer. É muito mais complexo que isso, mas eu estou trazendo apenas uma assimilação, uma sincretização dos pontos para poder a gente continuar ilustrando Sagitário e Júpiter. A gente encontra também a vesícula biliar. A vesícula biliar pode ser associada a Júpiter e ela tem como função produzir a bile. Então aqui também a gente encontra um outro armazém, também relacionado a Júpiter. E quando a pessoa desenvolve cálculos na vesícula, a pedra na vesícula, por exemplo, tudo que se calcifica dentro do nosso organismo, de alguma forma são questões que não estão tendo a vazão necessária. Então vira pedra. Você não está deixando fluir alguma questão na sua vida. Geralmente são questões voltadas para a nossa raiva. A pessoa tem uma grande intolerância, uma grande rigidez, uma grande negação com outros pontos de vista que ela vai enrijecendo, que ela vai calcificando dentro dela e isso se torna as pedras na vesícula. De alguma forma ela vai tendo a agressividade muito contida. Mesmo que a pessoa seja explosiva, ela ainda não age da maneira como ela gostaria, muitas vezes por questões de bom senso e sociabilidade. Então ela, por mais agressiva que ela seja, ela ainda assim precisa se conter, porque se dependesse dela, talvez ela agiria de forma ainda mais destrutiva. Então o bom senso segura, mas se a pessoa não olha para isso de uma forma mais sensata e aprende a lidar com os obstáculos que a vida coloca, lembrando que o ego, o eu, não manda tanto quanto pensa que manda. A vida sempre será soberana. Outro órgão também que a gente associa a Júpiter é o pâncreas. O pâncreas produz enzimas digestivas e a insulina. Então aqui também a gente vê um outro armazém. No pâncreas, por exemplo, a gente encontra uma doença chamada pancreatite. Claro que tudo é mais complexo do que o que eu vou trazer aqui, mas vamos ilustrar. Pancreatite, ela geralmente é uma inflamação no pâncreas. E por que ela acontece a nível metafísico? Geralmente a pessoa age na vida com muita amargura, muito pessimismo, muita negatividade, muito drama. Claro que tudo isso acontece devido a todo um passado, a todo um histórico que leva a pessoa a ser como ela é. E se ela não resolve essas questões, isso vai se somatizando no corpo e o corpo vai respondendo. A pancreatite também é devido à raiva contida, frustração com as coisas, um mau humor muito forte nessa pessoa. Ela tende a enxergar o copo sempre meio vazio. Júpiter, o rei dos deuses, ele estava sempre rindo de tudo porque ele era conectado com a abundância da vida. Então, a pessoa, para poder desenvolver uma saúde no pâncreas, precisa desenvolver otimismo e bom humor. Mas para isso acontecer, mais uma vez, precisa ser compreendido o que leva a pessoa a ser como é. Tudo isso para a própria saúde do corpo. E quando o pâncreas também está em debilidade, ele deixa de produzir, por exemplo, a insulina. E a insulina tem como objetivo regular a glicose do corpo, seja o excesso, seja a falta. A gente conhece aqueles que têm problemas com a insulina no corpo como diabéticos. Veja só, ela tem problemas com açúcar. O açúcar é relacionado à doçura da vida, à ternura da vida, ao lado amoroso da vida. Então essa pessoa pode ter problemas relacionados à afetividade, à doçura, à leveza, ao amor. E aí ela pode viver de uma forma extremamente melancólica consigo mesma, apesar da tentativa de manter sempre um humor para poder disfarçar a falta e a carência que ela sente. E quando a gente encontra crianças com diabetes, por exemplo, muitas vezes é dito que isso é hereditário. Vamos entender um pouco sobre essas questões, essas doenças hereditárias. Imagine uma família, cada pessoa ali reunida, e em volta dessa família, englobando essa família, existe um campo. Esse campo é inconsciente, ele é invisível. Quando a família não lida com determinados padrões, nesse caso, com a docilidade, com a falta de afeto, ela de alguma forma mantém aquilo no invisível, vamos colocar assim.
E aí a criança que nasce, muitas vezes ela pode herdar, ela pode coagular nela essa doença que está nesse patamar invisível, vamos colocar assim, nesse inconsciente. Então, as doenças hereditárias, geralmente elas são desenvolvidas devido à falta de conscientização de padrões dentro da família. Então os padrões são sempre repetidos, 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 nasce uma criança. Então pode acontecer da criança absorver, vamos colocar assim, essas doenças que estão no ar da família, que estão no inconsciente, que estão no campo familiar, devido à necessidade de curar esse passado, esse histórico mal resolvido. Isso pode servir para qualquer doença hereditária. Se determinado ponto não foi visto, não foi sanado, não foi curado, não foi compreendido, o padrão permanece. Se o padrão permanece, naturalmente isso vai ser passado de geração a geração. E na questão da diabetes, por exemplo, a pessoa é privada ou deveria ser privada de comer doces, devido à questão da insuficiência da insulina. E o doce está relacionado, mais uma vez, à parte amorosa da vida. A gente relaciona muito doces a crianças, ao nosso lado mais infantilizado, vamos colocar assim. Não que seja errado comer doces, não é isso que eu estou dizendo, mas o paladar doce, ele tem muito a ver com a ternura da vida. Então, se a pessoa é privada do doce, é porque de alguma forma ela está sendo privada das emoções mais amorosas. E tudo isso é um padrão que precisa ser investigado muito mais profundamente. E para finalizar, Sagitário rege as nossas coxas. As nossas coxas, elas têm como simbolismo metafísico nos dar apoio, sustentação. A gente se move de acordo com a nossa autoconfiança. As nossas pernas nos levam. E o signo de Sagitário está relacionado à nossa fé e ao significado que a gente dá à nossa vida. Então, se a pessoa tem dificuldade em se movimentar, não necessariamente dificuldade motora, mas dificuldade em ir além, de alguma forma ela está com problemas relacionados ao signo de Sagitário. A fé, a autoconfiança, ao significado das coisas. Então, problemas com os músculos das coxas, por exemplo, podem ser problemas relacionados à falta de autoconfiança para se mover na vida. Então, observa essa área do corpo para ver se ela tem alguma debilidade. E por fim, não menos importante, já que Júpiter fala dos excessos, de tudo que vai além e não para de ir, a obesidade ela pode ser vista também como uma questão jupiteriana. A pessoa não tem limites, ela sempre está indo além. Às vezes, para poder obstruir alguma carência, ela se direciona muito apenas numa direção. E nesse caso, a gente está falando de um distúrbio alimentar. Então, ela está indo muito na direção da comida, por exemplo. E o corpo vai responder com a obesidade. E quando eu falo da obesidade, eu não estou falando de questão estética. Eu estou falando de questão relacionada à saúde. A pessoa pode ter uma glicose alta, a pessoa pode ter um colesterol alto e por aí vai. Tem mais a ver com a questão da saúde do corpo e não com a estética. Isso não vem ao caso aqui quando a gente está falando da metafísica da saúde. Enfim, sigamos.